Meu nome é Lívia Itaboraí, eu sou cantora, compositora, intérprete, mulher latino-americana e a minha pesquisa é sobre canto e território. Canto, territorialidade, pertencimento e decolonialidade. Bora lá? Prazer, Lívia, te conhecer, sou Anderson Reis. Bom, lendo o seu trabalho um pouco, você fala de um episódio em que a sua voz não foi aceita no conservatório, né? Eu acho que imagino que tenha sido um episódio traumático e assim, claro que pelo só que você falou, eu imaginei aqui como enquanto músico, assim, como difícil deve ter sido isso, né? E eu acho que você conseguiu transformar, tipo assim, um episódio muito talvez traumático em algo muito interessante que depois virou, imagino que seja um pouco o motor da sua pesquisa. É isso mesmo, assim, assim, não quer dizer que esse momento seja definidor, mas esse momento foi o definidor agora no momento da pesquisa, assim, para você pesquisar Mercedes de Souza e tudo que no seu fazer artístico engloba esse seu trabalho. É engraçado, né? Eu acho a raiva um bom motor, assim, em algumas... o pessoal fala, né, academia, a galera vai na força do ódio, né? Ah, sim. Mas no sentido de que, primeiro, esse sentimento ele vem de uma forma muito destruidora e devastadora, né? Que é a vontade de cantar, o intuito de cantar, a ideia de que quando você cantava, as pessoas te amavam, então uma ideia de canto já muito ligada a afeto. E aí, quando você chega num espaço de validador de conhecimento, esse espaço não te recebe com afeto, ele te recebe dessa forma mais castradora, né? Então ele vai falando, olha, não é assim, o jeito que você colocava a voz não é esse, aqui a gente espera isso, isso e isso. E claro, te coloca um horizonte, mas esse horizonte ele vem com conformidades. Eu acho que a palavra que eu uso é essa, por quê? Porque você tem que conformar a sua voz ao modelo que eles têm como o válido. Sim. Então eu acredito que o afeto dentro das relações, das instituições, né, da formação de ideias, ele é muito potente. E então, quando eu digo da raiva nesse lugar, assim, quando você não é aceito, quando de alguma forma você é violentado em algum espaço, e isso te gera angústia, E essas coisas, ou elas podem ficar fazendo mal, ou elas acabam virando um ponto de falar, poxa, não é assim. Eu acredito que... E eu acho que isso não é normal. A ideia da normalização, né? Da gente engolindo raivas, frustrações, achando que é normal, eu acho que foi ao longo, né, de um bom tempo, inclusive no Brasil, nos países da América Latina, se normalizando, assim, né? Eu vejo agora o movimento político que está acontecendo, né, do Trump impondo questões ao Brasil e falando dessa forma, e eles... Tá tudo muito assim, ó, eu imponho uma coisa e a gente aceita e tal. Então, por muito tempo, eu acredito que essas imposições, e muitas vezes forçosas e muitas vezes violentas, inclusive dentro do ensino e inclusive dentro do canto, elas foram normalizadas. E aí, teve uma hora que eu falei, eu acho que não precisa ser assim, não, né? Assim, o gostoso da vida, que era cantar, começava a virar uma dor até física, porque dentro do conservatório eu tive fenda na prega vocal, eu parei de cantar. Nossa. Então aí eu comecei a perceber que ali uma coisa que era muito viva, feliz e um afeto bom, né, um afeto potente, tava morrendo, tava literalmente ficando doente. Aí, na época, eu não tinha como gerir isso, né? Eu era uma adolescente, tinha 18 anos. Sim. Mas aí, depois, eu ia escolher fazer canto erudito. E aí, eu não consegui fazer canto, nem canto popular, nem canto erudito,
porque eu achava que eu não tinha voz para isso, que eu não conseguiria cantar, não conseguiria ser boa o suficiente para a universidade. Então eu escolhi fazer educação musical escolar, porque como professora, minha família toda já era de professores, e eu era musical, então eu vou para esse outro lugar. Então, mas foi uma das melhores escolhas que eu fiz. Eu acho que a educação, nesse sentido, me abriu portas, inclusive, para atualmente na pesquisa estar conseguindo questionar essas coisas de uma forma saudável e de uma forma a olhar para que professora sou essa, vai ser essa que eu vou ser também, né? E que professora eu quero ser com os meus alunos, né? Então, eu acho que o giro, mais ou menos, foi assim. Sim, legal. Muito interessante. Que não deixa morrer a chama artística, né? Isso. Que é muito fácil, inclusive. Só que é tudo uma coisa pessoal, né? Ontem eu estava conversando exatamente sobre isso, que é uma ideia assim. Uma amiga minha falou, porque eu sou muito apaixonada e às vezes eu vejo que o amor direciona muito as minhas escolhas na vida afetiva e eu tenho que ser mais racional. E eu fiquei pensando nisso, porque a gente já normalizou tanto falar nisso, né? Para de agir com o coração, age com a cabeça, agora é hora de pensar e tal. E dentro de uma ideia de bipartir essa coisa, né? Do racional e do afetivo, eu não vejo sentido, lógica nenhuma, porque a gente é movido realmente pelos afetos, assim. É muito diferente você estar num lugar onde você sabe que as pessoas gostam de você e um lugar que você não se sente bem-vindo. E isso faz toda a diferença para você trabalhar numa empresa, para você, se você sente que o seu chefe gosta de você, né? Se você sente que o seu aluno viu que você gostou dele, que você está ensinando para ele com mais alegria. E isso, até de quem a gente gosta e a gente não gosta, são construções sociais. Porque tem corpos que são mais gostáveis, né? Que foram ensinados a serem mais gostáveis, né? Eu lembro sobre uma palestra que eu vi sobre crianças negras e a dificuldade delas serem amadas dentro da escola, por exemplo, claro. Né? De como que elas recebem ou não afeto. Então eu contei esse caso da minha amiga, porque realmente, se a gente está bem com o nosso relacionamento, né? Com a nossa família, com as coisas que são do coração, vamos dizer assim, a gente está apto a conseguir organizar as outras coisas. Então, parece piegas, né, falar de coração, mas eu acredito que ele é um grande impulsionador de resoluções e principalmente artísticas, assim. Eu acho que a arte, ela é completamente atravessada por esse impulso do afeto, assim. Entendi, você voltar-se para si, para não se esquecer também na conexão junto com os outros, né? E quem é a artista ou quem é a cantora, né? A Lívia Itaboraí. Você podia se apresentar para a gente também. Então, é uma pergunta interessante, né? Claro. Essa de quem é. Eu acho que são muitas, é plural, é diverso e tem também algo que talvez fique, né? Dentro disso tudo que você podia ser ou nada. Adoro essa frase na música do Milton, porque essa Lívia, ela talvez atualmente seja uma cantora que se formou principalmente dentro da música popular, né, de uma escuta também muito diversa e conciliatória. Uma mulher latino-americana sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vinda do interior. Assim, eu acho que isso é uma ideia. Mas como cantora, né, dentro da vida profissional, eu acho que eu estou voltando sempre às minhas escolhas interpretativas e de onde eu coloco a minha voz, muito guiadas por esse coração. Então agora, assim, pensando nisso tudo que eu estou falando, tem esse arco de sempre cantar coisas que eu acredito. Então Mercedes Sosa, né, que é essa grande intérprete que eu fiz... da sua pesquisa no doutorado também? Que veio a minha pesquisa, não, só do mestrado, mas ela abriu as portas todas aí para o meu doutorado e com certeza eu vou falar dela no doutorado também. Então tem também o Ivan Lins, que é né, eu já fiz tributos a Ivan Lins, a Elis Regina. Sim. Então eu penso assim, e as minhas músicas autorais também que falam muito sobre essa ideia de lugares e amores. Eu acho que essas duas são as temáticas da Lívia profissional, a Lívia cantora,
Se eu fosse te falar assim, essa Lívia gosta de cantar o quê? Lugares e amores. Legal. Muito massa. E aí, Lívia, entrando um pouco dentro de um artigo que você escreveu, né, que fala sobre o canto e a decolonialidade, a sua própria persona já dentro da universidade também se deve criar essa, como é que fala, talvez uma ressonância diferente, né, do jeito que você cantava e do jeito que você esperava. E aí no artigo você traz essa questão da decolonialidade, né, como uma maneira de experienciar outra forma da música e também se experienciasse enquanto cantor, né? Uhum. Eu queria que você falasse isso pra gente, assim, pra gente adentrar também disso, a partir do que você falou aqui nesse artigo sobre a decolonialidade, como é que isso, você viu também isso nesse aspecto dentro da sua pesquisa, falando sobre a Mercedes de Souza, e como você, professora, né? Como é que você também aplica isso, né? Uhum. Né? E talvez, assim, até pensando para quem vai nos ouvir, como é que a pessoa pode colocar essa lente da decolonialidade para pensar a própria voz, né? Para pensar o próprio fazer artístico, né? De forma geral. Maravilha, eu vou tentar fazer Um geralzão. Um geralzão. Eu comecei a cantar Mercedes Sosa com uma revistinha de violão. A minha mãe, eu tocava violão e cantava num bar e do lado de uma locadora. E o dono da locadora me ouviu cantando as músicas que eu cantava no bar, que não eram Mercedes Sosa, era Cássia Eller, né, música de barzinho. E aí ele falou, ia ficar bonito se você cantasse Mercedes Sosa. E eu nunca tinha ouvido falar sobre essa mulher. Minha mãe me apresentou numa revistinha de violão a música Volver a los 17 e falou que era uma questão política no Brasil, que ela cantava com Milton, ficou por isso mesmo. Então, por 6, 7 anos da minha vida, eu só cantava Volver a los 17 no barzinho. Até que eu viajei para a Argentina para estudar tangos e ritmos latino-americanos e já comecei a ver na Universidade da Argentina que a forma que eles davam aula lá, eles levavam instrumentos folclóricos para dentro de sala de aula e a questão da nação, do canto nacional, de Mercedes Sosa, do tango, eram coisas assim muito valorizadas também, né, no ambiente universitário. Então, isso já me abriu o olhar para uma ideia de pertencimento, né, vamos tocar aqui, experiencia isso. E aqui, por exemplo, por mais que eu tivesse feito uma matéria na universidade sobre instrumentos musicais e ritmos do Brasil, assim, eu não tive a noção do que era um afoxé dentro da universidade, né, ou o que eram ritmos brasileiros, ou como o congado tinha essa expressão dentro da sala de aula e tal. Então isso era muito apartado e quando eu viajei a primeira vez para a Argentina eu vi isso. E comecei a meio que seguir os passos da Mercedes Sosa, assim, fui na cidade onde ela nasceu, fui no museu e comecei a conhecer um outro repertório, escutando as pessoas falar, porque Mercedes cantava Mercedes cantava isso, Mercedes. E aí eu falei, poxa, é uma grande mulher, assim, né? E aí eu começava a falar, eu tenho os olhinhos, o pessoal falava, você tem um olho parecido com ela. E eu tirei uma foto um dia, do lado da foto de Mercedes Sosa, e ficou assim, uma coisa bem parecida. Eu falei, poxa, sim, interessante. Tem na sua dissertação essa foto, no final, no final tem essa foto. E aí, a partir disso, eu falei, poxa, eu vou voltar para o Brasil e vou criar um tributo a Mercedes Sosa. E me envolvi já numa pesquisa artística, não uma pesquisa acadêmica, né? Para a construção desse show. Chamei os meus amigos latino-americanos que moravam em Belo Horizonte, Chile, Uruguai, outro argentino que escreveu os arranjos. E aí a gente criou esse tributo a Mercedes Sosa. E isso era impressionante, porque parecia realmente que quando eu cantava ela, eu subia o trato vocal, assim, né? Eu subia. Sim. E tem um lugar, né, de formar essa voz à la Mercedes Sosa. Isso, no começo era um pouco natural, mas às vezes eu via que estava num lugar que não era meu, que eu queria chegar mais perto dela, né? Através dessa formulação vocal. E depois eu fui entendendo que, na verdade, tinha uma imponência de uma voz que eu precisava ter para cantar Mercedes Sosa. E comecei a pesquisar a trajetória de Mercedes Sosa, tanto a questão política, né? Porque, e eu falo disso na minha tese, dos atravessamentos políticos que teve na vida dela, e a transformação do jeito dela de cantar em 65 para 67, onde acontecem uma das maiores questões políticas
nesse primeiro período da vida dela. A segunda maior talvez teria sido o exílio, né? E talvez eu faça uma outra pesquisa falando desse segundo momento. Mas ela foi uma pessoa totalmente engajada com as causas latino-americanas. Ela escolhia um repertório político. Ela se colocava como uma cantora com muita consciência. E aí, bom, dentro desse percurso para fazer a dissertação de mestrado, eu tive contato com as lentes decoloniais. E aí é aquele tipo de coisa assim que depois que você vê, você não consegue desver. E o que é a decolonialidade? Na verdade, esses pensamentos eles já transitam no mundo há muito tempo, né? Mas a partir da década de 70, filósofos, né, pesquisadores se juntaram para falar que a forma como se via o mundo eurocentrada, né, com as lentes todas voltadas para os grandes europeus, descobridores de tudo e donos do conhecimento, na verdade não eram as lentes do mundo todo, porque era visto de um lugar para o mundo. E eles universalizaram uma visão que era deles. E aí o foco depois foi começando a contar as histórias a partir do local. Então não era mais universalizar uma história, era perguntar sobre a lente do outro. E eu acho que o cinema já fazia muito isso, né? O cinema fazia muito, e depois o teatro. A literatura, né? Sempre à frente, aí depois o cinema, depois o teatro. E a música não. A música continuava, né? As grandes salas de concerto. E a gente sempre colocando os meninos na favela para aprender violino, para ter cultura musical. Então, quando você começa a olhar os debates de... Olha, mas o Brasil ele é muito rico culturalmente. E quando a gente vai começar a contar essa história a partir da gente, né? Eu lembro que o Caetano já fazia essas leituras nos discos dele e a música. Já tinha, sim, sempre teve esse movimento no Brasil de questionar, assim, até onde você vem, até onde é a minha soberania, né? Sim. Por isso que eu falei dessa coisa do Lula e do Trump. Porque tem uma hora que a gente precisa olhar pra gente e falar, olha... E o que eu vou contribuir, né? E a partir de onde que eu estou falando, que lugar é esse de onde eu falo e o que me atravessa politicamente, ou seja, porque o meu corpo, né? Eu já morei uma época na Suíça e assim, o meu corpo era um corpo e uma cor que era lida de modo diferente lá e me atravessavam questões que não atravessavam outras mulheres brancas, europeias. Então, assim, se a gente não começa a usar essas lentes para repensar a nossa posição no mundo e também as nossas relações com o outro, esses modos, eles invadem e violentam, que é o que eu falei. E a gente normaliza isso. Então, eu acho que o meu artigo, ele vem para questionar essas violências dentro do ensino do canto. E como... Cantar é uma coisa que todo mundo gosta e a gente, né, quem canta tem esse lugar muito dentro de um afeto muito bom, a gente não quer questionar ele, porque, nossa, eu gosto tanto de cantar, não importa o que eu canto, e importa o que eu canto, importa como que eu canto, porque esse canto também vai dizer de mim. E os dois grandes balizadores, assim, que eu vejo dentro do ensino do canto, dentro da performance do canto, o meio erudito, né, a conformação vocal dentro do ensino de canto no Brasil, que foi atravessado por essas lentes, e a mercadologização do canto. Então, o canto como mercadoria, né? Como que eu tenho que cantar e como que o mercado se apropria de quem está cantando. Porque aí vai falar, o Djonga, né, canta e ele canta do lugar dele. Mas aí o mercado pega o Djonga, tira o Djonga daquele lugar, lê o Djonga com os números e tudo mais do mercado, e aí coloca ele também um pouco refém do que está vendendo, o que não está vendendo. Olha, o seu primeiro disco vendeu mais porque você falava disso, então você está sendo pouco autêntico. Existe uma pesquisa muito interessante que são dos negros norte-americanos, que eles falam assim, nem todos os negros foram na mesma igreja. Porque o que estava acontecendo? A Broadway queria recrutar negros para papéis de... né, para fazer papel. E tinha uma negra que ela falou, não, eu canto lírico. Aí ele, não, mas você não canta gospel? Ela, não, eu não fui na mesma igreja que eles. E aí, isso começa a virar uma leitura de outras vozes, de outros corpos, né? Por exemplo, mulheres trans que escolhem cantar com vozes graves, né? Ou vozes do seu corpo biológico de nascimento. Sim. Então,
como que essas questões vão sendo atravessadas no canto. Então eu acho que eu quis abrir um pouco a discussão para esse lugar. E um último aspecto que eu colocaria é a ideia de... Teve uma carta, né, que foi feita pela Filarmônica para defender a casa deles, né, que era o espaço Sim. da Filarmônica. E o Mecchetti, ele fala isso de vamos salvar a nossa casa. Aí eu fico pensando, a nossa quem? A casa é de quem e como que isso acontece, né? Então, a ideia e ele fala assim, nós somos uma orquestra de excelência. Aí eu fico pensando, a excelência ela vem pelo financiamento, né? Normalmente quando algo é financiado, ele tem excelência. Então ter dinheiro, a ideia de mercado em música, de valores, é muito importante. Então eu acredito que essas grandes questões, que às vezes a gente coloca elas longe, elas estão atravessando o tempo inteiro essa política. Não, muito legal. No artigo, você fala como... No artigo não, eu acho que na sua pesquisa, você fala como a Mercedes, ela conseguiu, como é que fala? Fazer uma fusão de vários estilos, né? Jeitos de cantar, e ela foi influenciada pela Violeta Parra, né? Pelo Atahualpa e o Punk. E, de alguma forma, acho que você também fez isso quando você começou a fazer o tributo a ela, né? Que você chamou várias pessoas latino-americanos, né? Talvez você tenha feito isso até intuitivamente e, no fundo, você também fez parecido com a Mercedes de Souza, né? Aí eu queria te perguntar assim, como é que você acha que a decolonialidade pode melhorar, né? Ou, assim, dar uma outra perspectiva para o ensino de voz dentro das universidades, né? Né, assim, como assim, e quais são as influências nossas que poderiam, talvez assim, uma outra pergunta também, poderiam estar permeando isso, assim, né? De repente os aboios dos cantadores, né? Dos vaqueiros, ou assim, que é o que eu vejo que está mais próximo da gente, ou das lavadeiras, que acho que já sumiram, né? Que tem aqueles cantos de trabalho, não sei. Talvez você também já fez um pouco dessa pesquisa. De maneira informal, assim, né, sem ser institucionalizado, igual você fez da Mercedes, mas como é que você acha que isso pode contribuir para a gente diversificar o canto dentro da universidade? Maravilhosa essa pergunta. A primeira coisa que a decolonialidade faz com a gente é começar a colocar filtros. Todos os cantos que você falou, dos aboios, das lavadeiras, eles são folclorizados. Então, a gente conhece eles porque alguém foi lá, pesquisou e falou o canto das lavadeiras. Mas não são cantos das lavadeiras, são canto de mulheres de uma região de mulheres que cantavam. Mas esse canto ele foi colocado num lugar folclórico. A primeira coisa, então, é desfolclorizar cantos. Então, assim, qual que é essa ideia? A decolonialidade vai trazer pra gente, na verdade, tem uma autora, estou tentando lembrar o nome dela, não é Adriana Piccolo, não. É uma etnomusicóloga brasileira que ela vai falar assim, quando Carlos Drummond, ai gente, eu estou assim com os nomes, mas veio um pesquisador em música no Brasil, brasileiro, e ele estava tendo um diálogo com outro pesquisador e ele falava assim, o outro pesquisador, mas esses cantos anasalados, sem refinamento, né? Com pouca expressividade e beleza. Então, ele julgava um modo de cantar, né? Feio, né? Esteticamente feio, pobre, deprimente. E tinha um outro que fazia o jogo com esse, que era o bonito, arrumado e perfeito. Então, eu te cito dois casos interessantes. O primeiro caso é do próprio Atahualpa e o Punk, que aí na pesquisa eu vi. O Atahualpa, ele foi para Buenos Aires, porque Buenos Aires era a grande caixa acústica do país, né? Onde os cantores apareciam. Ele conformou a voz dele para um tango, então, Corrientes, 3, 4, 8, né? Tinha um canto ali que já estava embelezado e ele cantava isso muito bem, tango muito bem. Mas já tinham vários cantores de tango e vários cantores de tango melhor que ele. E aí a Atahualpa percebeu, eu não tenho que cantar isso, eu tenho que cantar o meu lugar, eu tenho que cantar o cerro, né,
o Cerro Colorado, eu tenho que cantar o povo do interior, eu tenho que cantar o povo que não está sendo cantado aqui, né? Então, o que ele fez? Ele começou a trazer nas letras dele o povo, ele começou a trazer os ritmos folclóricos, ele começou a fazer isso. Mas sabe por que o Atahualpa Yupanqui ficou conhecido? Porque ele já tinha a colocação do tango. Então, ele cantava assim, aqui canta um caminante que muy mucho ha caminado e agora vive tranquilo en el Cerro Colorado. Maravilhoso. Se ele cantasse assim, aqui canta um caminante que muy mucho ha caminado, ele não ia ter esse prestígio e nem ser escutado. Mas isso é ruim ou é bom? Não, isso foi ótimo, porque ele conseguiu trazer um discurso que era importante através de uma voz, né, que já estava bem colocada. Mas vários outros que já cantavam isso e cantavam lá nesse povo mesmo, né, as lavadeiras, não sei, nunca foram ouvidos. Eles eram folclorizados. Então, se a gente tivesse primeiro um resgate da escuta para não deixar um povo alerrado do que é aquilo mesmo, né, distanciado, a voz é a voz de cada um e é a voz de todo mundo. Então, eu acho que a decolonialidade trouxe essa ideia para mim, que todo mundo tem algo para dizer da forma que diz, porque conformar o gesto vocal é uma escolha política. Se eu coloco mais assim ou se eu coloco mais assim, eu escolho colocar. Eu lembro quando o Belchior vem cantando, né? Há tempo, muito tempo que eu estou longe de casa. E ele traz aquele sotaque, minha rede branca, meu cachorro ligeiro, sertão, olha o concorde. Ele traz o sotaque dele à tona, ele traz as letras, o fim do termo saudade como um charme brasileiro de alguém sozinho a cismar. Porque na verdade é uma figura sozinha que está triste e a gente fica romantizando, saudade é uma palavra que só existe no Brasil. Não, é o sujeito que está triste, sozinho, solitário. Então, quando eu acho que o Belchior também vai trazendo essas ideias e não negocia o sotaque dele, né, aqueles acentos, aquele nasal, isso é um ato político de cantar. Então, eu acho que principalmente agora eu estou vendo, e através, a Mercedes Sosa ainda conformou o gesto dela, mas, por exemplo, a Violeta Parra não. A Violeta Parra tem uma voz, gracias a la vida, ela não é gracias a la vida, né? Então, isso tudo, essas negociações que a gente faz com como que a voz da gente vai soar, estão me interessando agora para essa pesquisa do doutorado. E isso veio de entender um pouco esse universo que inspirou a Mercedes Sosa na minha pesquisa, que é o Atahualpa Yupanqui, a Violeta Parra, a Catharine Walsh, né? Como que essas construções e esses discursos também por trás das construções. Então a gente está falando aqui de duas coisas, né? Do gesto vocal em si, ou seja, da voz sem letra, sem estar colocada em algum lugar, e do que essa voz canta, né? De qual texto e qual poesia e qual estrutura que ela está sendo trazida. E depois vem os arranjos, né? Talvez assim, quais instrumentos que eu escolho para acompanhar. Se eu coloco, né, um violão, um bombo tradicional ali, o que eu estou querendo dizer com isso? Se eu coloco um toque, uma guitarra, né? O pagode, por exemplo, aqui no Brasil, foi muito isso, assim. Ele veio com uma roupagem pop e depois ele entra com a ideia do samba com uma roupagem pop. Então já dá um outro lugar de fala, num outro tempo. Então o tempo, o local, quem está falando, como está falando, se esse corpo que está falando é negro, o que foi atravessado. Eu acho que isso tudo importa, e principalmente para a gente falar de uma identidade vocal latino-americana, brasileira, para a gente contribuir com tudo isso que já está. Eu não quero que acabe o canto lírico, né? Às vezes as pessoas olham para mim e falam, nossa, você está contra o canto. Não! Mas só essa grande contribuição veio para o mundo inteiro como acerta, possível. Então, se a gente não olha para essas outras contribuições e para de folclorizar, né? Para achar, porque que lindo. Como... Não, vem cá, canta, ensina para esse povo aqui como é que você canta. Mas como é que você não fica rouca? É porque quando eu canto, você tem que fazer. Aí a pessoa vai tentar fazer, ela vai falar, não, ela não vai te dar uma partitura para você seguir, ela vai te falar, tenta colocar mais o... Não, abre aqui, ó. Não, é porque você está cantando para dentro, canta para fora. Ela vai te falar outros modos de fazer aquele canto, que também é um saber, mas que esse saber foi excluído das formas de saberes possíveis. Então a decolonialidade, ela vem, eu acho que,
brigando com isso, né? Abre aí que a gente quer que entrem outras perspectivas para somar nessas visões, né? Muito legal isso tudo que você falou, né? Dessa contribuição, desse entrar outras vozes, né? Outros personagens, outras territorialidades, né? Dentro da universidade. Mas eu também queria lembrar de uma que você traz no seu artigo, e aí você até traz o Safatli para poder falar, e fala do mercado. E eu lembro de ter visto você também no The Voice, The Voice Brasil, né? E aí você falou assim, olha, você tem a voz lírica que tem um lugar, e você tem a voz mercadológica que é outro, né? E aí o canto brasileiro é um lugar diferente, né? Ele não é o bel canto italiano, né? Lírico, mas também não é... Como é que é esse estilo de voz mais americanizado? O belting, né? O belting, exatamente. Que, querendo ou não, quando você vê esses tipos de programas, fica muito enfatizado o belting, né? Mesmo quando o cara está cantando pagode, teve uma vez que eu acompanhei na pandemia, o cara tinha uma voz um pouco mais, assim, voltada para esse estilo meio norte-americano, que não é muito o jeito brasileiro, né? Assim, aí eu queria que você também me falasse isso também, assim, que o mercado também acaba impondo isso que você estava falando do Djonga, né? E como é que você vê também, se você também se conformou algum tempo para ser mais belting, para talvez ser mais aceita, e como é que está agora para você? Vou tentar colocar duas coisas nessa resposta que eu acho que sempre me vem à tona. A primeira foi uma ideia que todo mundo fala assim, olha, cada um pode cantar o que quiser, ou seja, se a pessoa quer fazer belting no pagode, maravilhoso, ela faz, porque ela é livre. E aí eu fico pensando que tem coisas que mais aprisionam a gente do que libertam. Eu lembrei da cirurgia da Anitta, né? Que ela fala assim, quando uma mulher começa a fazer várias mudanças no rosto para seguir um padrão, aí de novo a palavra padrão, né? Para ficar conformada num padrão de beleza, isso está mais libertando ou mais aprisionando? Porque o belting, na verdade, ele é um aprisionamento, né? Tudo vira belting, né? Eu sei que vai... Aí vai no evangélico, vai no... Sim. Então, na verdade, tá todo mundo cantando belting. E cadê a expressividade daquele ser único que poderia vir se ela não tivesse conformado e se ela tivesse juntado... Ou seja, a gente tem uma multiplicidade de coisas para que a nossa escuta ela vai ajeitando. Mas, às vezes, a nossa maior influência, ou que é posto mais vezes pelo mercado para a gente escutar, né, que é enfiado na nossa cabeça mais vezes, são estilos comercialmente vendidos ou viáveis ou que atendem a algum interesse. O próprio sertanejo, né, que está... eu brinco muito, tem o Maquele K aqui de Belo Horizonte, ele fala de uma ideia de música de pequenos produtores, com essa ideia de uma música em larga escala, que é feita igual soja, plantio de soja, essas coisas todas, e a música dos pequenos produtores, que ela tem essas mesmas ideias de algo que é plantado em pequena escala, né? Então, assim, ela é artesanalmente feita, né? Ela tem uma artesania, ela tem um tempo, ela não tem que ser a toque de caixa produzida para vender muito, né? Então, tem essas vozes também que pegam demandas de larga escala, ou seja, que você sabe que vai dar ali, e aquela around the world, você sabe que aquilo ali, no mundo inteiro, alguém vai consumir, ou tem uma sonoridade, que se você chegar na Ilha de Mico, se você chegar em todos os lugares, alguém está ouvindo alguma coisa parecida com aquilo. É ótimo, que dissemina e tem um encontro com muitas pessoas, né? Com muitas escutas. Mas, ao mesmo tempo, quando você olha para o indivíduo e fala, e o que é teu? E o que você pode me oferecer? E o que você juntou a partir das suas escutas, né? E o como você diversificou essa escuta para que ela fosse plural e diversa. Porque se a pessoa ouve só sertanejo, né? Aí ela ouve vários sertanejos, ela vai ter uma gama muito pequena de variação criativa, né? Agora, se ela ouve sertanejo, se ela ouve samba, se ela ouve forró, músicas brasileiras, ela vai ter. Agora, se ela ouve música dos Estados Unidos, música do noroeste dos Estados Unidos e música do norte dos Estados Unidos, outros lugares, ela já vai ter uma dimensão maior. Se ela ouve música espanhola, música portuguesa, se ela conhece um pouco do fato, ela vai ampliando a dimensão e escuta criativa e ela vai tendo, eu brinco que são ingredientes, né? Se eu abro o meu armário e vejo que tem ketchup,
tem macarrão e ovo, eu vou ter que arrumar uma janta com aquilo ali e não vai ser uma janta muito diversa. Agora, se eu vejo que tem especiarias mil, que tem sabores, né, aí já tem duas questões. Primeiro, se eu só sei cozinhar com macarrão, ovo e ketchup, não adianta ter uma especiarias mil, né, no meu coisa, porque eu não vou conseguir fazer nada. Agora, se eu tenho habilidade de escutar um pouquinho e trazer, escutar um pouquinho e trazer, eu consigo preparar outros sabores. Então, a capacidade de alguém de trazer à tona uma coisa nova, né, algo novo, criativo, e eu vejo que pesquisas também vão por esse mesmo caminho, é a ideia da gente conseguir fazer isso. Então, assim, tentando resumir essa ideia toda, nem tudo que te dá liberdade, né, que você tem liberdade para escolher, te liberta. Como autor, como pesquisador, como criador de conteúdo. Então, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é que o mercado, ele faz vítimas, né? Assim, então, a gente tem agora esse livro do Safatli com o Dunker, que fala sobre o neoliberalismo como gestão de sofrimento psíquico. A gente vê um tempo de muita ansiedade, de depressão, né? Um tempo onde essas agonias vão vindo e a gente precisa ganhar dinheiro, porque a gente tá, né? A gente precisa trabalhar, né? A gente precisa fazer grana, mas ao mesmo tempo, o que atravessa esse mercado e as demandas, ele é adoecedor, porque às vezes ele não passa por uma ideia de respeitar o indivíduo, a escuta, ou às vezes o coletivo dentro de algo, ele passa pelos interesses de quem tem dinheiro e quer fazer grana. Então, eu vejo também isso dentro da música como um ponto-chave para a gente questionar esses afetos tristes que às vezes quando a gente canta, sai do barzinho, né, com R$150, R$200, a gente fica pensando, isso é um afeto triste, né? Então, isso também tem que ser questionado. E aí vem esse terceiro ponto-chave, mercado de trabalho em música. A gente não pode só sonhar com uma pesquisa linda que fala de identidade, território, não sei o quê, Mercedes Sosa. Onde é que eu vou cantar Mercedes Sosa em Belo Horizonte, gente? Né? Eu preciso ganhar dinheiro e, assim, eu posso fazer um grande show de Mercedes Sosa num lugar que nem pague muito, mas e aí? E depois? Então, assim, essa ideia de como que eu vou sobreviver também é um ponto que é pouco discutido pelas universidades. Eu acho que eu fui na Ampon ano passado e a gente viu uma mesa sobre mercado de trabalho e música, e agora, nessa Ampon desse ano, já tem muito, porque todo mundo fala assim, não, é mesmo, eu preciso sobreviver com música, nem tudo é essa beleza que eu tô vendo, assim. E nem sempre tudo que eu canto e me satisfaz é o que me dá dinheiro, então a gente vive essa dicotomia também, né, de pensar, eu faço uma coisa que eu não gosto, mas eu queria estar fazendo outra, mas essa outra que eu gosto não me dá dinheiro. E esse lugar aqui, ele vai deixando esse ser mais adoecido. Sim, cada vez mais. Vai criando mais sofrimento. Então, a gente precisa se reconectar com o território. E que território é esse? Eu, o meu corpo, os meus desejos. E como que eu posso ajudar o aluno de canto a se reconectar com o território dele? Primeiro eu preciso escutar ele, porque às vezes isso está tão perdido lá dentro, é igual uma sessão de psicanálise, eu brinco, né? Às vezes isso está tão perdido dentro dele que ele não consegue, dentro de todas as influências que eram para libertar ele, né? Porque ele pode ser o que ele quiser, afinal, isso está tão dissolvido lá fora que ele não escuta dentro, ele não sabe o que deixa ele triste, o que deixa ele feliz, como que ele vai fazer isso, ele não tem força, não tem amparo, porque tudo que era visto como cuidado nesse nosso tempo, ou você precisa pagar para ter cuidado, ou você precisa, né, passar para outra pessoa. Então, essa questão do neoliberalismo como a gestão aí de um sofrimento psíquico, né, como fazedora de um sofrimento psíquico, ela atravessa a música demais nessas ideias. Totalmente. Não, sobretudo o artista, né? O artista. Que tem esse sutil, né, da criação, essa beleza, mas também tem essa dor de viver no mundo encarnado como pessoa física e jurídica. Né? Com certeza. Então, nesse artigo que você fala sobre a decolonialidade da voz, você coloca uma ideia muito legal de que a periferia deveria, tipo, avançar para o centro, alguma coisa assim, né? Que a gente está pensando no centro da Europa, né? E aí, eu queria que você pudesse também falar para a gente como é que se isso já está acontecendo, se você já vê isso acontecendo, ou como é que você acha que isso poderia acontecer, ou como você, como cantora, quer fazer isso, sabe? De
de deixar de... Olha, vocês estão olhando aqui para a periferia ou de inverter a coisa. Sabe? Nós somos o centro agora, né? Entendeu? Entendi. É isso que você traz lá no seu artigo. É a Grada Quilomba que fala isso. Ela fala que o centro hegemônico de poder, essa ideia que a gente tem como centro e a ideia de periferia. E que essas duas coisas elas vão ter que dialogar de outras formas, né? A escuta também como parte importante disso. Bom, como eu pretendo fazer essa ideia, eu acho que a gente começa a se transformar. Igual eu falei, quando a gente tem acesso à decolonialidade, a gente não consegue mais desver o que a gente viu sobre o patriarcado, sobre o capitalismo, sobre as influências hegemônicas, tanto na estrutura do saber quanto na estrutura do ser, porque a gente já é algo que foi formatado, organizado e pensado por outras hegemonias, né? Então, acredito que o que eu faço agora é dar um pouco mais, e talvez isso combine com aquilo que eu gostaria de falar, já aproveito e falo através dessa resposta, que bom, depois que eu fui no The Voice, eu acho que eu não trouxe isso, eu fiquei pensando assim, o que é descartável, né? Assim, como que alguém, a televisão coloca alguém num lugar e depois, né, esse lugar de importância que a gente se dá quando a gente vai para o foco, para o centro, né, de uma visão. E aí eu comecei a pensar nesse lugar do afeto. E aí, uma coisa que, quando eu entrei para o doutorado e para a pesquisa, eu comecei a valorizar é assim, ó, como que eu vou fazer pesquisa jogando o jogo da universidade, que foi formada no seio dessa ideia europeia e que concentra vários modos de ser e fazer o outro existir através do conhecimento que já são totalmente atravessados pela colonialidade. Então, para mim, fazer o doutorado foi uma questão, porque eu estava tendo que negociar muita coisa com esse jogo acadêmico que eu não concordava. Então eu comecei brigando muito. Aí depois eu pensei assim, talvez a gente consiga, através desse espaço, através da periferia, entrar nesse centro e ir modificando ele. E quando eu pensei na minha pesquisa, eu entrei junto na terapia. Não, tem que entrar. Então, na minha terapia, eu comecei a ver questões minhas com o The Voice, né? Como que esse programa me afetou. Questão minha com as minhas músicas, com as minhas composições autorais. Questão minha com os meus alunos, né? Como que eu ia dar aula, como que eu precificava essas aulas. Questões minhas com a forma que eu tinha crescido sendo excluída pelo lugar que eu esperava afeto, que era o Palácio das Artes, né? Como que eu queria ter sido recebida como uma aluna de canto e como que eu fui completamente violentada dentro das coisas que eu já cantava e que lá também não valorizaram nada e que eu perdi a voz, literalmente, dentro desse estudo. Então, eu fui vendo todas essas questões que me atravessavam na terapia e aí eu falei, eu vou levar isso para o doutorado comigo, né? Então, assim, uma escuta de mim através da escrita de mim. Mas aí eles falam, não, peraí que, né, doutorado não é bagunça não, você não vai fazer uma tese falando dos seus problemas, das suas questões. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que pensar a decolonialidade é pensar uma outra possibilidade da universidade receber essas teses como testemunhos de uma existência viva que atravessou ali, né? A gente tem duas ideias de olhar o tempo. A primeira é o tempo olhando quem está passando por ele. O tempo é eterno. Então, o tempo está olhando, não, tadinho, viveu os 100 anos ali. Pouquinho, eu já estou aqui há zilhões de anos, né? E tem a maneira de alguém olhar para o tempo, que é, nossa, o tempo, né, vai passar sobre mim. Então, eu penso que a universidade, se ela conseguir olhar para cada tese como uma expressão de um pedacinho de um conhecimento de alguém que está vindo para a universidade para formar esse grande olhar, em vez de direcionar todos os olhares a serem conformados dentro de uma estrutura que corresponda ao que ela quer, ela vai se enriquecer mais. Então, assim,
claro, a minha pesquisa científica tem que atribuir coisas novas para a universidade, tem que atribuir novos movimentos, mas também quem está dizendo aquela pesquisa sou eu. Sim. Então eu estou atravessando esse movimento todo e isso só faz sentido porque um ser humano parou para pensar na própria vida, pagou inclusive muita terapia para imaginar, poxa, no meu tempo agora em 2020, 2021, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu tô viva nesse tempo pensando sobre isso. Então, ó, universidade, eu vou dar para vocês uma parte do registro do que eu elaborei sobre essas questões. Então, eu acho que isso é muito rico. Então, acredito que isso que eu queria falar, assim, que apesar de às vezes não concordar com muitas formas que a universidade estruturou as coisas, eu acredito que ela sim é um lugar muito potente para desenvolver potencialidades, para a gente pensar, porque foi a terapia e a universidade sim. que me ajudaram a ser uma pessoa mais inteira, sabe? Um ser humano mais presente no meu canto, nas minhas escolhas. E se eu não tivesse a oportunidade de refletir isso através da universidade, né? Através dessa oportunidade que a universidade me deu de fazer uma tese, eu nunca ia pensar sim. nessas coisas da forma que eu estou pensando. E isso me torna um ser humano melhor. Então, eu acho que essa ideia do local para o universal e do sim. universal para o local, esse diálogo, podia ser assim também na música, né? Com contribuições potentes vinda de alguém e de todos, e somando e democrático, né? Dentro de um estado onde as diversidades fossem respeitadas. Então, é político isso também, sim. né? Como que a gente vai se colocar. E eu acho que isso refletiu no meu canto e hoje eu sou uma cantora melhor, por isso. Né? Que massa. E não é por causa da técnica vocal, sim. nem porque eu fui no The Voice. É porque hoje eu tô dentro de mim. Eu tô entendendo que a potência do meu canto vem de quem eu vou me transformando, assim, né? Então... Muito legal. É isso. É meio... gente, é tudo muito piegas. Não! Mas vai valer a pena. Mas eu também tenho um negócio que a sua história, né? Embora ela seja só sua, ela reverbera em muitas pessoas, né? A sua história, assim, ela é só sua. Mas ela extrapola, entendeu? Quantas pessoas não entraram? E não sofreram isso, porque, não me reconheceram, não viram isso, sei lá, né? Talvez por uma visão um pouco eurocêntrica demais, colonial demais. A gente tem medo de falar, porque a gente acha que o lugar que a gente vai chegar, ele é muito melhor se a gente sofrer isso tudo. Essa ideia também cristã, bíblica, né? Cristã, de tipo assim, se eu aguentar o sofrimento, eu chego lá e venço na vida. Mano, né, assim, não, e se você não está conectado consigo, assim, se você não para falar, poxa, isso me agride, você vai continuando sofrendo e vai normalizando esse sofrimento. E aí, eu acho que esse movimento de parar e falar assim, olha, isso não me deixa feliz cantando assim né, não está funcionando. Eu acho que é libertador. No final das contas, liberdade também, eu acho que pode ser sobre isso. Olhar para as opções e ver o que eu não quero, né? E eu conheço muita gente que quis entrar para o The Voice, que quis fazer universidade, buscando um sucesso, um lugar ao sol, e que hoje estão frustradas, estão tristes. Então, eu penso, então tá errado. Tá errado. Acho que é isso. Então, obrigado, Lívia. Muito bom. Valeu mesmo.